a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Nada boa é essa informação que o Estadão nos traz, né? Em relação à postura do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que até agora, inclusive, não negou nem confirmou nada. Mas não é nada boa. Pois é, Milton, vamos informar o nosso ouvinte, né? O Estadão publicou uma matéria estarrecedora dizendo que o ministro Braga Neto, acompanhado dos 3 comandantes militares, mandou um recado para o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo o seguinte: ou vai ter, as palavras que o Estadão colocou, exatamente, me ajuda aí que eu estou com o jornal aqui, ou vai ter o voto auditável ou não vai ter eleição, repetindo. A mesma frase do presidente Jair Bolsonaro em público. O ministro Braga Neto teria dito assim: a quem interessar, diga que se não tiver eleição auditável, não terá eleição. Então, isso aumenta muito o grau de ameaça que as Forças Armadas e o governo Bolsonaro estão fazendo ao país, né? No mesmo dia, pelo relato da Andresa Matais e da Vera Rosa, da sucursal de Brasília do Estadão, no mesmo dia o presidente falou aquela frase. Então, quer dizer, ainda terminou aquela frase que ele falou a mesma coisa, né? Ou vai ter o voto auditável. Na verdade, eles usam a palavra auditável como eufemismo, que eles querem dizer voto impresso, né? O voto que é impresso na urna. E isso aí, quer dizer, a mudança do sistema de voto brasileiro. Eles estão criando um problema falso que não existe, porque a eleição, como no voto eletrônico, no voto com a urna eletrônica, sempre foi muito confiável, sempre foi auditável, sempre passou por todos os testes, sempre entregou resultados diferenciados, né, teve mudança de pessoas no poder. Isso prova exatamente a robustez do sistema de voto no Brasil. Então, eles estão criando um problema inexistente, né? E isso foi comum em outros momentos da história, quando eles criam um problema inexistente, transformam isso eles que eu estou falando, os militares, as Forças Armadas, e levam isso ao extremo da intervenção. Você pode dizer, o que vai acontecer hoje, eu acho, Milton? Acho que hoje eles vão negar isso. Mas e vão negar. Por que eles vão negar? Vão negar porque para eles o importante é que o recado seja dado. Depois que o recado é dado, falam, não falei isso, aí todo mundo desmente, mas o recado foi entregue. E foi entregue ao Congresso. E o presidente da Câmara, segundo o relato do Estadão, foi ao Bolsonaro e falou que está com ele até o fim, né, no governo. Ele tem demonstrado mesmo a aderência total ao governo Bolsonaro, mas que a ameaça de golpe ele não aceitaria. Então, assim, teve uma conversa franca do Lira com Bolsonaro. O fato é o seguinte: só não teme esses sinais, e eles são repetidos, não é? Teve a nota dos militares contra a CPI, depois teve a declaração do brigadeiro Carlos Alberto, que é o brigadeiro que Carlos Almeida, que é o brigadeiro que preside, né, que comanda a Força Aérea, numa entrevista tenebrosa para o jornal o Globo, onde ele ameaçou claramente intervenção, e depois foi apoiado pelo comandante da Marinha. Quer dizer, os sinais estão muito claros, e só não
teme esses sinais, só não junta esses sinais quem não conhece a história do Brasil. Nós tivemos no século XX 2 ditaduras. Todas as duas foram provocadas pelos militares. Os militares sustentaram o Getúlio Vargas, os militares ficaram 21 anos no poder, na ditadura militar propriamente dita. Então, a gente tem um histórico de intervenções e a gente teve também o seguinte, ameaça do general Vilas Boas ao Supremo, num julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Então, tá muito claro isso, eles estão querendo amedrontar o país usando as armas que nós, brasileiros, nós, contribuintes, nós, cidadãos, demos às Forças Armadas. Nós armamos as Forças Armadas, são nossas aquelas armas, são nós que financiamos as Forças Armadas e eles estão usando esse poder, direto ou indiretamente, com recados ou com notas, com falas mais ou menos estranhas, para acuar o país e a democracia brasileira. Isso é muito grave o que aconteceu, Milton. É mais uma ameaça muito séria, né, Miriam? Como disse o Milton aqui na introdução dessa conversa, ainda não se manifestou o ministro da Defesa, você ressaltou que provavelmente vai vir a público negar, mas seria interessante que se manifestasse também o presidente da Câmara, que teria recebido este recado de acordo com essa reportagem, né? Como presidente da Câmara, ele soltou uma série de tweets assim, falando em defesa da democracia, que ficou meio vago assim, para a quem ele se dirigia. Ele pode vir a dizer também que não aconteceu, mas é isso que eu estou falando, é preciso acreditar nos sinais. Eles fizeram uma apuração com várias pessoas que ouviram parte dessa conversa, então eles foram a vários interlocutores, então é bom ficar assim atento a tudo isso que está acontecendo. É por isso, Cássia, nós temos uma história. Até porque, Miriam, o calendário de tudo isso que nós estamos falando aqui, ele é todo muito sincronizado. No dia 7 de julho foi o dia que o senador Omar Aziz, lá na presidência da CPI, falou da história da banda podre dos militares. À noite, o ministro da Defesa, Walter Braga, publicou aquela nota com apoio dos ministros militares. Feito isso, no dia seguinte, nós tivemos então essa ameaça que está publicada no Estadão, no dia 8 de julho. No dia 9 de julho, fala do brigadeiro lá no Jornal O Globo, a qual você já se referiu também. Ou seja, tá tudo muito sintonizado ali, né? E no mesmo dia 8, o presidente em público diz que ou vai ter voto auditável ou não vai ter eleição, né? Uma ameaça direta, ele falando. Então, quer dizer, ele repetiu as mesmas palavras. Então, assim, só não junta essas pontas quem não quer ver o risco está acontecendo e é melhor ficar atento, porque ele não estou dizendo que são as Forças Armadas como um todo, mas tem um grupo golpista que está em postos chaves. E a gente tem que tomar cuidado com isso. As instituições brasileiras precisam ficar alertas. Muito obrigado, Miriam. Uma boa quinta-feira. Saúde. Saúde. The Home Depot is the #1 name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more. From brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place, only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only.